Toda essa tecnologia que existe hoje cada dia sai uma nova, etc. A gente quebra a cabeça todo dia, puta, surgiu uma outra. Eu vejo ainda o empresário, a empresária de 40, 35 anos mais, muito longe disso. Pra gente é fácil porque a gente mexe com isso todo dia, mas eu vejo pra eles com muita dificuldade de mexer nisso. A molecada já tira de letra, né? Mas essa galera um pouco mais velha, meio distante. Velha não. Mais experiente, meio distante. Como atrair isso, tanto o público, tanto o privado, atrair essas pessoas para, pô, você pode usar isso na sua lojinha de celular, na sua lojinha de roupa, na sua lojinha de cabeleireiro. O pequeno empreendedor às vezes não chega para ele, não né? chega para ele. Yeah. E quando chega é muito difícil, é tudo inglês, é tudo não sei o quê. Quem que faz essa transição entre aquilo de mais inovador que tem, que pode ajudar não só nas políticas públicas, mas também nos empreendimentos já estabelecidos? É o poder público. É o poder público. Sim. É ele o papel. Nós trouxemos aqui o presidente da FINEP, num evento espetacular no Ciesp, lotado de empresários da indústria, né? A Ciesp que fez o convite, a gente intermediou para que a FINEP pudesse estar aqui. E foi muito interessante porque nós vimos os empresários os industriais querendo exatamente aproximação com o órgão de fomento, que ficou esses últimos anos de obscurantismo no Brasil, que ficou esses anos de negacionismo no Brasil, que nem vacina era considerada uma coisa que prestasse, mas é que salva vidas. A FINEP, como todos os órgãos de ciência e tecnologia, infelizmente desaceleraram, pararam nos seus principais fontes de fomento para quem precisa, mas retomou. O presidente da FINEP veio aqui e mostrou: nós temos isso, fora o BNDES. Vou nem falar porque aí o porte já é de outra pegada. Mas várias empresas de São Carlos já tiveram experiências importantes com a FINEP que ajudaram a fazer a transição do modo, digamos assim, clássico de produção no modo inovador de produção. Ou legal, mesmo das MEIs, ou mesmo pequenos. Aí você tem uma associação necessariamente com o Sebrae, você precisa estar com o Sebrae articulado, que também já tem linhas nessa mesma direção, e esse tem um diálogo melhor com a associação, tanto comercial quanto do CIESP, de pequeno porte, com as MEIs, que o Sebrae se preocupa muito. O presidente Lula criou agora um ministério, que é o Márcio França, específico da pequena e média empresa, que é para dar exatamente o salto de qualidade, só que está funcionando os mecanismos de fomento. Se não tiver financiamento, o cara fala: tá bom, aprende, faço isso e pego o dinheiro aonde para comprar essa máquina que vai me transformar. Exatamente. Nós temos uma startup na cidade que ela desenvolve para acabar com o problema de falta de capital, que acaba ficando imobilizado, comprando peças para um determinado processo de produção. Faz isso em máquina 3D. Então quando você precisa e você produz aquela peça que quebrou na tua máquina velha, e você tem que estar esperando ou importação de quem vendeu a máquina para você, ou se não tiver no teu estoque. E se você ficar imobilizando estoque, você acaba não investindo na própria melhoria da produção. Então, modelo, uma cidade que tem 3D para fazer peça de máquina de qualquer tipo. Isso essa é exatamente Mas eu queria voltar ao poder público, porque enquanto a gente está preocupado com a questão do empreendedorismo, para mostrar algumas incongruências que não entram na minha cabeça. Quer dizer, não é possível que se faça um processo de licitação pública, contratação de uma empresa de transporte, e o transporte público é o item, junto com a saúde, mais hoje nas reuniões que a gente vem fazendo, participa, andando nos bairros, que infelizmente estão no topo das reclamações. O transporte público ele não está gerido por um sistema automático de controle com painel para saber os ônibus, como é para sincronizar ônibus, para avisar as pessoas qual é o horário dos ônibus. Você vai em qualquer país do mundo, até em São Paulo, você vê lá, 15 minutos sua linha tal vai estar aqui, tal, ou teve um problema. As pessoas surpreendem. Esse é respeito humano. Não, aí prometem o ar-condicionado. 90% dos carros não tem. Quando tem, fecharam as janelas, puseram o ar-condicionado, quebra o ar-condicionado. Quando não quebra o ônibus nas últimas 2 semanas, os ônibus que estão velhos, manutenção ruim,
A cidade não merece isso. São Carlos não merece que o chassi de um ônibus caia, que o outro pegue fogo em frente à catedral. Lembrando de um processo licitatório de anos. Nossa. De anos e de valor altíssimo para os cofres públicos, inclusive reajustado poucos meses depois de ter sido assinado, nunca meio, sem alterar o número de viagens, aumentar, sem reduzir o preço da passagem. Quer dizer, qual é a razão? Você fica desconfiado por uma coisa como essa. Mas, de qualquer maneira, o transporte, nós temos um urbano aqui da pior qualidade. Conclusão, todo mundo usa carro. E aí o trânsito está ficando cada vez mais difícil. Os congestionamentos em horário de pico aumentam. Tá horrível. Agora, se você tiver um sistema obrigatório na licitação, em que além de você começar a introduzir economia verde, substituir o diesel, e hoje já tem cidades trabalhando nessa direção, você, para não ficar jogando e poluindo o ambiente, aumentando mais a desgraça do carbono lá em cima, fazendo buraco no efeito estufa e produzindo a seca no Amazonas, que aconteceu no Rio Negro agora, com consequências para cá. Com uma nova onda de calor chegando. Com uma nova onda de calor chegando, mas de gelo, essa de 150 cada cidade, o por presidente hora. Lula falou isso ontem, o Brasil tem que ser o protagonista e vai ser o protagonista mundial da mudança da matriz energética. Nós vamos para a economia verde, é decisão do governo. Então, o hidrogênio verde da água é fundamental para que a gente possa movimentar os equipamentos, os automóveis e tal. Mas voltando à história do ônibus, você não tem um mecanismo em que você preste contas daquilo que você está fazendo e que seja sincronizado, que seja automatizado, que se use tecnologia da informação, que funcione para que o sujeito tenha um Wi-Fi dentro funcionando, que as pessoas se conectarem, estou chegando no WhatsApp, tarará, tarará. Nós precisamos conectar toda a cidade. E começa pelo ônibus, que é o lugar que a gente deveria ser. Houve uma revolução em Curitiba há 3 décadas atrás, em que ficou a capital mais badalada porque teve um sistema de ônibus já há 3 décadas atrás. Nós não conseguimos implantar aqui até hoje. Então nós estamos atrasados, muito atrasados de usar a tecnologia para... Esse transporte público inteligente, né, ele é extremamente possível hoje e mudaria, por exemplo, o trânsito da cidade, Claro. ajudaria. O Sandri né? acabou de falar aqui, ó. Lembrando que hoje é a fabricação de ônibus elétricos nacionais que podemos aplicar em São Carlos. Isso, São José dos exatamente. Campos, como o professor comentou, eu estive lá há pouco tempo, vários ônibus elétricos nas ruas, ou seja, a gente precisa dar essa condição, aqui falando de empreendedorismo, nenhum empreendedor vai chegar na cidade, montar uma empresa, sabendo que os funcionários talvez não cheguem no horário, por causa que o transporte não é de qualidade. Não Ou passa que no tenha horário. que contratar, como a maioria das empresas de São isso. Carlos faz, contrata serviços terceirizados para levar a sua equipe para lá e para cá. Né? Então, eu acho que temos que trabalhar isso. Né, professor, nós estamos, por exemplo, na era da inteligência artificial. Isso. Bombando, chegando, né? A gente tem fundando uma empresa também de inteligência artificial, o iClub. E a questão é o seguinte, né? Eu vi, por exemplo, na USP em Ribeirão, os pesquisadores dizendo que se fizesse a digitalização de todos os dados de saúde de uma população de uma cidade, e isso fosse colocado na inteligência artificial, ele espera que se diminua em 60% o número de problemas, de internações, de cirurgias, porque você vai conseguir entender o paciente. Hoje o paciente vai no posto de saúde, a ficha dele lá é diferente do outro posto, que é do outro médico, que é da Santa Casa. Cada prontuário não conversa com o outro. Exato, né? Isso gera Há menos... muito tempo que isso gera bem menos custo para o deputado Estado. federal, Né? visitei muitas cidades que o protocolo já era unificado. O sujeito que vai lá, o especialista, Mais ele olhava fácil. os exames que já tinham sido Exato, feitos olha o que na economia de unidade da exames. atenção básica. E aí, como aqui não dobra, aí ainda tem os raios-x quebrados, que ficaram muitas semanas, pelo menos, uns 3 UPA com raio-x quebrados, tem que levar as pessoas para fora da cidade para fazer um exame de raio-x. Que é Mas simples, integrar né? também até os planos pagos, né? Também. Claro, receita- até porque o Botaram SUS, único, né? o SUS não é para pobre, o SUS é para todos, Sim, é universal. não, exatamente. Pô, se não fosse o SUS, aonde que a classe mais alta tomou vacina e se salvou, muitos não morreram para além do genocídio que foi praticado com atraso da aquisição E da vacina. professor, você acha que tem condições de a gente implantar essas questões com Totalmente, facilidade? Com facilidade, porque elas estão disponíveis. Exato. Você só precisa ter vontade política, determinação, pensar na qualidade de vida da cidade.
Não adianta pensar nos interesses da empresa, tem que pensar de determinada empresa prestadora de serviço para a cidade. Você tem que pensar no interesse da população. O que é melhor para a população? Respeito a ela, para que ela não fique horas e horas e horas na UPA esperando atendimento. Respeito aos profissionais da saúde. Os profissionais da saúde estão sob forte impacto na saúde mental. Nossa. Eles me procuram, eles me falam na rua. Outro dia uma pessoa que disse assim, nós estamos com mais do funcionário público da área da saúde, nós estamos mais doentes do que os doentes que a gente atende. Tal é a pressão, um erro que foi cometido no processo de gestão na saúde, que está custando muito. Aliás, a empresa que foi contratada nem pagar os médicos está pagando das UPAs, está atrasado o salário, a prefeitura não está atrasando o repasse para a organização social que está cuidando dos médicos das UPAs, mas a organização social, curiosamente, não paga os profissionais. Isso foi uma denúncia que saiu na Câmara na terça-feira do vereador João Manelli, e ontem eu conversei com a vereadora Raquel, que me confirmou isso, e com o presidente da Comissão de Saúde do município, o ex-vereador Lineu Navarro, que de fato isso está acontecendo. Quer dizer, já não basta o tempo de demora, o tempo longo de transferência para a Santa Casa, quando há um caso de infarto. Nós temos, bom, enfim, o caos está implantado e não sou eu que falo, a população expressa, e os casos vão sendo contados com muita dor. Eu fico muito impactado com esse descaso, essa desumanidade com que as pessoas são tratadas.